Minuto, tem coração disparado aqui. É. Que coisa linda, mas é bom, é um disparo gostoso, né? Meu querido Mano Velho Luiz, bem-vindo. Obrigado, Valdir. Que surpresa, que surpresa. Não sei se você vai falar. Pode Mas falar. essa recepção da música, né? Essa recepção derruba a gente aqui, né? Autor da música, Luiz, Mãe das Américas. Mas o refrão era em castelhano, né? Isso, na época que eu escrevi, pensando, né, na aparição no México, né? E então eu pensei em agradar os dois países aí, né? Ela é a Mãe das Américas, né? Mas a sua aparição foi no México, né? Aí eu falei, pelo menos o refrão em espanhol para poder lembrar da... E aí a gente acabou fazendo depois da gravação o Belo Sinal, cedi os direitos, né, para fazerem o disco e aí acharam melhor o refrão em espanhol para não, em português, para não confundir. Mas tem a versão e eu gostaria de uma hora também cantar inteira em espanhol, né? Vou ver se eu consigo fazer isso. Já tem ela rabiscada. O refrão tá na cabeça? Sim, Madre de Dios, tus hijos te querem mirar. Com todo amor, una rosa te quiero ofertar, né? Coisa linda. Essa... Mas foi uma surpresa agora, você pegou. Você fez Fátima também, né? Sim, Mãe de Fátima. Fátima fala do milagre, né, da aparição de Fátima e conta um pouquinho da história, né, da primeira aparição em 1917 e em outubro quando ela se despede, então são seis aparições, né? E a gente procurou colocar isso numa letra. Acho que ficou. Pelo menos a gente canta lá na nossa igreja. Nos 13 de maio da vida lá. Lembra sempre. Muito bem. Você sabe que é interessante, Valdir? Desculpe interferir, mas hoje, exatamente hoje, 19 de agosto, é dia de uma das aparições de Nossa Senhora de Fátima, sabia? Porque ela não pôde, em agosto, ela não pôde aparecer. O povo foi todo lá na Cova da Iria. Mas os pastorinhos estavam presos, convertendo as pessoas da prisão. E aí ela não aparece no dia 13 de agosto. Exceto agosto. No dia 19 de agosto ela aparece. Exato. Então hoje é Boa dia tarde, dela. Silvia. Boa tarde, Valdir. Aquela que fala primeiro alguma coisa antes de cumprimentar. Pois é. Boa tarde, queridos ouvintes. Muito bom estar muito aqui com o Valdir. Muito bom estar aqui novamente. Tinha um quadro legal no Povo de Deus, né? Sim, gostava muito de fazer aquele quadro. Era muito bom mesmo. Quem sabe a gente retoma. Então, mas falta fazer uma música, e não é de Aparecida, não. Vou fazer um desafio no ar ao vivo. Uau. Nossa Senhora das Lágrimas. Nossa, Parece Campinas, triste, mas não é, Campinas, viu? aqui. Viu? A gente De tem o Campinas. livro dela, aqui Campinas, pertinho, inclusive, daqui no do centro de estúdio. Campinas. Aqui. Não, na Benjamin Constant. Fica aí tá bom. Na hora certa aparece. Muito bem. O assunto hoje, Semana Vocacional, terminou no sábado, a Semana da Família, né? Pois é. E nada melhor do que trazer um casal de dentro de uma comunidade, né? E continua vivenciando, porque eu gosto muito de frisar isso, viu, Silvio e Luiz? Vocês estão na mesma comunidade, continuaram na mesma comunidade, a Nossa Senhora de Fátima. É a mesma coisa quando eu cito a Maria do Rosário. A Maria do Rosário é uma cantora católica conhecida internacionalmente, mas todo sábado ela canta na missa da paróquia Santo Antônio, na igreja de Santo Antônio, porque é a paróquia dela. Ela fala, jamais vou deixar a minha paróquia. Eu acho que isso tem que ser valorizado, não é verdade? No meu caso, dia 13 de outubro agora são 52 anos. Luiz um pouquinho mais ainda, né, Luiz? 53. Quando eu cheguei, ele já estava lá. Você chegou... Foi em setembro. Você recebeu a imagem de Nossa Senhora de Fátima? Cara, eu sou testemunha ocular. Olha só, cara. O cinquentenário de Fátima, 50 anos, ela desceu no helicóptero. Eu tinha, isso foi em 1967, eu tinha 12 anos. E eu me lembro nitidamente, perfeitamente, aquela multidão, aquele povo ali na frente da igreja, o helicóptero sobrevoando, com Fátima assim à frente.
tenho isso registrado na memória. Que coisa linda. Uma flâmulazinha assim, Jubileu de Ouro, 50 Nossa Senhora de Fátima. Que coisa linda. Muito bem. Como é que o casal, nós vamos já que o assunto é família, a pergunta é 1994, se eu não me engano, né? A campanha da fraternidade, e a família como vai? Mas antes, como é que o casal, como é que vocês se conheceram? Quem conta? Apesar de ser, era uma comunidade de jovens, né? Nosso saudoso cônego Milton Santana, grande responsável por forjar nosso caráter, nossa vivência em comunidade. Mas, ironia à parte, ela me conheceu vestido de palhaço. É verdade, gente. Porque verdade. Tinha uma festa do refrigerante, foi outubro de 73. E a festa do refrigerante foi ali no Instituto Dom Nery. E o Dalson, mais uns amigos, Paulinho e tal, a gente quis animar essa festa com um traje de palhaço, peruca vermelha, roupa rodada. E aí que a Silvia teve contato comigo. Vestido de palhaço, você me conheceu. Foi assim mesmo. Ou seja, não conheci, né? Não conheci. Não conheceu, ele estava disfarçado. Aí no dia seguinte, isso foi um sábado. No dia seguinte eu fui à missa. Porque o pessoal me recebeu tão bem. E eu era aquela que só vivia dentro de casa. Não. Tava chegando, eu participava do liceu antes disso. Mas ficava muito dentro de casa, só lendo. E a minha mãe, preocupada, pediu ao Dálcio, a irmã dele, olha, levem para a comunidade e tal. Aí eu fui conhecer a comunidade e, para minha surpresa, eu não o encontrei lá. Porque ele ficou turistando por um tempo ali. Depois eu só fui encontrá-lo de novo em dezembro de 73 mesmo, que era dia do meu aniversário, e minha mãe levou um bolo. Meu aniversário de 15 anos. Olha a simplicidade. Festa de 15 anos eu não tive. Mas foi nesse dia que eu dancei a valsa pela primeira vez com o Luiz. Dentro daquilo que hoje é a sacristia da igreja. Era o lugar de os jovens se reunirem ali. Que legal. Foi assim que a gente começou, mas né, só no seu aniversário que você foi? No reconheceu meu aniversário. O palhaço? Aí é que eu reconheci o palhaço. Foi aí que eu falei, é esse o palhaço. Então, 63? Não, 73. 73. O ano que eu me casei, meu Deus do céu, hein? Olha, é mesmo. 73, 21 de julho de 73 eu me casei. Olha, 73, 27, 61 anos. 71. 61. 27 com 24, 51. 51 anos. E em 75, abril de 75, começamos a namorar. Foi. Então, portanto, ano que vem, 50 anos, meio século. 50 anos de namoro, meio século de namoro. 7 anos de namoro e nos casamos em 82. Que legal. Foi. Então, vocês estão mais do que gabaritados para dar um testemunho de como se deve ter uma vida conjugal. Uau. Não é? A gente tem que ressaltar que o sacramento do matrimônio é o único que não é dado por um sacerdote, que não é ministrado por um sacerdote. Sim. Ele é só pouca gente sabe disso. O sacerdote é a testemunha principal. Perfeito. Não é isso? Perfeito. Nós somos os protagonistas, né? Exatamente. Os noivos é que... Por isso que o saudoso cônego Milton Santana, no dia do meu casamento, quando ela disse sim e eu disse sim, ele falou, já que vocês querem... Pronto, tá feito. Quem sou eu? Quem sou eu para dizer não? Com certeza. Olha só. Ele celebrou também o casamento de vocês. O nosso também, felizmente. Felizmente. Que coisa boa. Então vamos lá. Em 94, ou seja, 30 anos atrás, a campanha da fraternidade já tinha uma preocupação com a família. Sim. E a família como vai? Perfeito. Agora é com vocês. Fala para nós. Você falava a respeito desse desafio, né? De forjar, de montar uma família, de criar uma família, né? Eu penso que nunca é fácil, nunca. Em qualquer tempo, sempre vai ser difícil, porque são duas pessoas que se encontram, vindas de ambientes diferentes, educação, experiência de vida. Cada um tem a sua riqueza. E aí, de repente, essas duas pessoas se encontram. E se um deles quiser preponderar, se um deles quiser
impor aquilo que ele é o caminho para não dar certo. É o caminho para não dar certo. Por quê? Porque o dia a dia vai exigir de cada um a abnegação, vai exigir renúncia. Você tem que viver em função de fazer aquilo dar certo. Você não tem que viver... Eu gostava muito de uma frase que o padre Lauro Sigristi gostava muito de falar. Se você se casa para ser feliz, você está no caminho errado. Você tem que se casar para fazer o outro feliz. Porque aí o outro também, se tiver a mesma ideia de casar-se para fazer você feliz, aí não tem como escapar do dar certo. Não tem. Mas se a gente vai no sentido do egoísmo, do egocentrismo, buscando a gente ser feliz, é um caminho para o erro, é um caminho para o sofrimento. Porque não é possível. Não dá para ser feliz sozinho, como você costuma dizer. Raul Folerot. Ninguém tem o direito de ser feliz sozinho. Pois é. Eu faço uma colocação em cima disso. Ninguém consegue ser feliz sozinho. Perfeito. Eu dependo do outro para ser feliz. Sempre. Até para dizer que não precisa de ninguém, você tem que ter alguém para ouvir, né? Senão Exato. você fica louco. Exato. Pois Exato. é. Silvio Luiz, quais foram as dificuldades da época, ou durante todo esse caminhar, e para chegar no ponto de hoje, né? Porque hoje eu quero o quê? Que a maior, vamos dizer, as novidades, né? As redes sociais, isso acho que atrapalha muito o relacionamento de um casal hoje, desde que o casal não seja esclarecido, né? Porque é comum você ver em restaurante 4 pessoas da mesma família e não se conversando. Cada um no seu celular. Cada um no seu celular e tal. Então, eu queria saber que vocês fizessem assim, uma trajetória das dificuldades da época. Só lembrando que eu joguei bola com meu filho na rua. Hoje não existe mais rua para você jogar bola. Hoje não existe mais. Então, eu gostaria que vocês fizessem uma corrida do tempo aí. Como a Silvia comentou, dessa ideia de você se respeitar, trazer as suas verdades, mas saber entender do outro. E o nosso início, né? O nosso início de vida 2, os filhos já vieram logo, né? Foi assim uma grande prova. A Silvia tinha a sua carreira, eu tinha a minha carreira, eu fiquei desempregado em Campinas e tive uma mudança abrupta, assim. Tinha uma opção para trabalhar em outra cidade, Ribeirão Preto, no caso. E ela, dentro da sua carreira, falou, não, eu não vou deixar você ir sozinha, nós somos família, vamos lá, abriu mão. E hoje a gente, olhando para trás, vê que tudo tinha aí o dedo de alguém que está ali preocupado em nos conduzir. Embora às vezes na época não entendesse, né? Mas foi assim de muito sacrifício, mudança, muda pediatra, muda barbeiro, muda tudo, distância da mãe, mas que foi muito positivo. Eu estou ressaltando isso, muitos casais vivem isso, né? Mas que o que preponderou foi exatamente essa cumplicidade de um dar apoio para o outro. E da mesma forma, como a gente teve que tomar sempre decisões equilibrando assim o bem-estar dos dois, né? Uma coisa que a gente trouxe assim para o lema da nossa vida, não sei se a Silvia vai falar disso, mas eu me antecipo, a gente sempre procura admirar um outro nas suas vocações, nos seus talentos, né? Tudo que ela se propunha a fazer, dando maior apoio, admirando, e tenho certeza que o contrário também é verdadeiro. Tudo aquilo que me propôs a fazer, sempre admirando, ainda que custasse algum esforço, né? Eu, por exemplo, gosto de tocar violão, ia para as festinhas, ficava rodeado, imagino como pode ter sido na época a namorada ou a esposa de alguém que toca violão, que está ali animando, mas tudo isso faz parte da construção de um casal que quer viver da melhor forma, se respeitando, né? Depois vem os filhos, aí acho que a Silvia é melhor falar. Ô, Silvia, então, eram muitos filmes na época, Silvia?
que ia cantar nos barzinhos da vida? Não, acho que a gente nunca teve muito problema assim. É lógico que algo sempre acontece, né? E viver 42 anos junto com a pessoa, você vai aprendendo a conhecer cada vez mais, vai sabendo das possibilidades de certas atitudes ou do fato de você pensar que a pessoa não vai agir daquela forma de jeito nenhum, porque você já aprendeu a conhecer. Então, quando você está conhecendo, assim, um pouquinho de ciúme tem, sim. Silvia, posso fazer uma pergunta? Pode. Você aprendeu a gostar do Cartola porque ele cantava muito? Mas certamente. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, sabe? E positiva no caso aí, né, Luiz? Eu sou do tempo que o pai segurava dentro de casa. Eu era uma menina, quando comecei a namorar, eu tinha 16 anos, mais ou menos, e o meu pai tinha um horário para que eu chegasse em casa, era 10h30 em casa. Então, 10h30 era quando as coisas estavam começando. Pois é. Então, ele me deixava em casa e depois ele ia. Mas também ele voltava e fazia serenata na madrugada. E o seu Chico jamais abria a porta para receber quem quer que seja, né? Ele deixava no máximo curtir a serenata e vão embora. Tchau, né? Ele era muito sério. Muito, muito, muito sério. Mas a gente foi aprendendo a conviver um com o outro de tal modo que a gente aprende a abrir mão, como ele falou, né? Não se tratava de ser boazinha, sabe? Não se tratava de ser boazinha. Se tratava de saber que eu tinha 2 filhos que precisavam de um pai. Exatamente. E que não podia se contentar em enxergar o pai no final de semana, vai que não dá certo. E isso não ia funcionar. Nós tínhamos 2 anos de casados quando isso aconteceu. E já tínhamos 2 filhos, olha que coisa, né? Clara e o Luiz Fernando têm pouquíssimo tempo, 1 ano e 3 meses de diferença. Então, a Clara era um bebê e eu longe de tudo. Então, mas mesmo assim, valeu a pena, porque lá, longe do aconchego da família, de tudo mais, nós criamos a nossa família. Então, nós conseguimos dar identidade para aquela pequena família que estava ali. Perfeito. Então, não foi um mal, foi um bem que nos aconteceu. Quais são os desafios de hoje para um casal? Muito maiores. Meninas que estão pensando muito em maiores. formar família. Eu creio que muito maiores. Eu penso, a primeira coisa a se levar em conta é que as pessoas têm objetivos muito variados hoje em dia. Nós vimos de um mundo um pouco mais limitado. Não limitado no sentido ruim, de jeito nenhum. Limitado no sentido de que as coisas cabiam dentro daquilo que a gente conseguia pensar. Hoje em dia, o volume de informação que você recebe é tão grande, tão grande, tão grande, que a gente vive uma espécie de nova Idade Média. Lá na Idade Média, as pessoas abaixavam a cabeça e faziam sim, porque eram, de certa forma, condicionadas a um determinado pensamento. Hoje em dia, elas não são mais condicionadas, não são obrigadas a escolher isso ou aquilo. Só que as opções são tantas e a preguiça de pensar é cada dia maior. Então, a pessoa não tem criticidade. Ela não busca pensar, raciocinar e decidir. Então, ela vai muito pela cabeça de alguém em que ela mira e fala, olha, acho que essa pessoa aqui tem um pensamento parecido com o meu, então vai e mergulha. E isso daí é péssimo, porque num relacionamento você não sustenta, porque você não é mais você. Você é alguma coisa que foi gerado de um modo até artificial. Então, é muito difícil, né? Todo o distanciamento que a internet propõe, né? Que é um paradoxo. Ela propõe uma proximidade, mas a gente, para praticar essa proximidade, a gente chega a um distanciamento muito grande, se separa muito. Então, eu vejo que criar filhos hoje em dia, por exemplo, eu morro de inveja das meninas, porque elas criam de uma maneira excepcional e estudam muito para isso. E os pais, eles estão junto, eles estão criando junto, estão cuidando das crianças junto. Então, tudo isso é muito bom, mas a pessoa precisa ter a cabeça estruturada, a pessoa precisa ter os seus valores definidos, a sua tábua de valores definida.
Então, qual é a receita para ser um ótimo esposo? Não tem receita pronta, né? Tem que variar os ingredientes, né? Eu venho da área de exatas, né? Nossa, fez letras, e dessa história de contar até 10, eu acho que aprendi a contar até 100, às vezes. Ou até 1000, às vezes ele conta até 1000. Vezes, mas... a gente brinca, né? Que o meu pavio é maior, embora Sim. O da Silvia é uma espoleta direta. Ele costuma dizer que eu não tenho pavio. Eu não tenho pavio também, imagina a complicação. Mas é aquilo que a gente já vinha falando, né? Eu acho que essa admiração é tudo. Em tudo que o outro se dispuser a fazer, ainda que roube teu tempo, te roube alguma coisa, ou você tenha que ceder, eu acho que vale a pena essa troca, né? Esse investimento mútuo, esse respeito faz com que a pessoa, o outro lado, se sinta seguro, né? Sim. É importante, porque se você quiser, a Silvia acho que dizia isso no começo, fazer sobrepor os seus valores, né? Você acaba por afogar, queimar. É como uma disputa no sol, né? Uhum. Se você quer ter galhos maiores, que é assim na frente, você vai fazer sombra e com certeza o outro lado, a outra planta vai definhar. Perfeito. Então acho que é saber partilhar isso. Tá. Qual é o segredo da esposa, então? Então, eu não sei segredo, porque eu não sou a esposa perfeita, eu não sou a mãe perfeita e nunca tive pretensão. Teve uma mãe e esposa perfeita, pois é, e um pai e esposa eu perfeita. nunca tive a pretensão de ser, eu me reservo o direito de errar. Eu sou uma pessoa que lida muito bem com o fato de cometer equívocos, de falar, não deu certo, paciência, eu começo de novo, não tem problema. Mas eu acho que existe um segredo, sim, e esse segredo aparece no nosso convite de casamento. A frase que introduz o nosso convite de casamento é assim: nós dois e Deus nos unimos num único amor e chegamos até aqui. E aí a gente continuava. E queremos daqui para frente poder continuar. Aí é que vinha o convite do nosso casamento. Então, todo o cartão de casamento que eu escrevi até hoje, eu coloco exatamente essa proposta. Convidem Deus a fazer parte do seu casamento. Não há casamento estável feito a 2. Precisa ser feito a 3. Precisa ser feito a 3. Se não for feito a 3, vai ficar manco. A gente sozinho não consegue. Não há casamento sem a presença de Jesus. Não, de jeito nenhum. Entendeu? Então, para mim, a possibilidade é essa. Exato. Então, é preciso essa construção a 3, sempre a 3. Não dá para ser a 2 só. Muito bem. São 3h52. Quem está mandando um abraço aqui é a Verinha. A nossa salmista. Minha querida salmista. Que Boa tarde, Verinha. Tudo bem? Círculo Bíblico está indo bem, né? Quanto tempo com o Círculo Bíblico? Graças a Deus. 20 anos. 20 anos do Círculo Bíblico. 20 anos. Nós completamos em março 20 anos de estudo bíblico. Estamos assim... Chegamos agora, depois de 20 anos, chegamos ao livro do Apocalipse. E estamos caminhando pé ante pé, bem devagarzinho, saboreando cada pedacinho da palavra de Deus. Aí, Padre Demetrios, Apocalipse, eu ainda não perdi o medo de ler o Apocalipse. Se você entrar nesse grupo aí. Por favor. Essa é uma coisa que solidifica também o casamento, né? A vivência numa comunidade. Certamente. Né? Certamente. Sempre, a nossa comunidade é a nossa casa. Lá, o Luiz, houve época que ele falava assim, vou levar uma cama para lá, porque você não sai de lá de dentro, vou levar uma cama para lá. Só que ele estava junto ali, né? Então, estava tudo certo se levasse. Silvia, no casamento, Silvia e Luiz, no casamento, sempre tem uns dissabores também, né? Porque a gente é humano, a gente não é máquina. Não é só ligar, acordou de manhã, liga e sai a esposa sorridente ou o esposo sorridente, e assim vai. Nós somos humanos, né? Nós somos humanos. Eu sei que é triste, mas eu tenho que falar isso porque as pessoas precisam ouvir. Entendeu? Elas precisam ouvir. Porque tem gente que deixa de crer em Deus quando perde alguém da família.
Tá? Eu costumo dizer assim, não diga que você perdeu quando você sabe onde a pessoa está. Teve uma separação. Tá? Eu não choro a perda da minha esposa. Eu choro a separação física. Perfeito. Porque aonde ela está, eu sei onde ela está. O Padre Camilo falou isso para mim. Você não está chorando porque porque a Rose faleceu. Você está chorando porque você não tem certeza de chegar aonde ela chegou. Tá? Então, eu gostaria que vocês... Peço perdão antes de pedir isso, tá? Mas peço que vocês falem não vou falar da dor, porque dor é uma dor que não tem nome. Tá? O casal que tem a separação prematura de um filho, como vocês tiveram. Que, aliás, seria o aniversário dele hoje. Hoje. Isso. Exatamente hoje. 41 anos, né? Tá. 41 anos ele Certamente teria. estaria fazendo festa lá, né? Ele gostava muito disso. Está tendo festa no céu. É nisso que a gente acredita. Parafraseando aí a irmã Miriam, né? Acho que colocou na música, né? A certeza que existe em mim é que um dia verei a Deus, né? E a gente tem que ter essa certeza, né? Senão a gente não consegue levar. Já faz aí 8 anos, né? 8 anos. 1º de maio de 2016. Na verdade, dia 1º de maio agora, a gente completa 100 meses. 8 anos. 8 anos. 8 anos e alguns meses. A morte do Luiz Fernando É o mais velho? Era o mais velho? É o mais velho. mais velho. Ela carrega, essa morte dele carrega, inclusive, esse aspecto, né? Hoje, exatamente no dia de hoje, eu e o Luiz estamos fazendo aniversário de pais, né? A gente foi tornado pai e mãe por conta dele. Ele nos tornou pai e mãe. Uhum. Então, pode parecer só um detalhe, mas não é, Não, porque é uma coisa muito forte, né? As meninas, elas são maravilhosas, não existe termos de comparação de um filho com o outro. Muitas pessoas me falam, você precisa, principalmente falavam na época em que a gente perdeu. Eu não consigo falar que a gente não perdeu. Eu entendo o que você falou, mas a palavra vem, né? Naquela época, as pessoas me falavam, você tem outras 2 filhas, precisa cuidar delas, né? Mas não é cuidar delas que é a razão para deixar de sentir. Por quê? Porque elas, felizmente, sentem junto. Eu penso que a grande felicidade que eu tenho na vida é que eu tenho uma família, né, uma pequena família, onde de fato reina o amor. Existe assim uma identidade delas com a gente, da Clara e da Elisa com a gente, que sim, e claro que depois com o Bruno e PC e agora com as crianças também, né? É uma identidade muito forte que faz com que a gente se sinta acolhido e a gente sinta que há empatia. Então, e os nossos amigos, né? Os nossos amigos, a prova disso é o que aconteceu ontem na missa que você presenciou, né? A atitude tão grandiosa do Padre Paulo César, que nos acolheu naquele momento de dor ali, né? Que faz 8 anos, mas a sensação é que foi ontem. Então, o tempo não passa da mesma maneira, né? Cronos se digladia com Kairos. Então, tem um tempo de Deus e tem um tempo do relógio, que são completamente diferentes. E a gente sente muito forte essa dor ainda, mas essa dor não nos faz ficar calados. Isso é uma coisa muito importante para nós. A gente faz questão de assumir que nós temos esse estigma assim de pai e mãe que perderam um filho, que deixaram de ter perto de si o filho. Mas isso não é tabu. Isso não é tabu. A gente fala do Luiz Fernando, a gente gosta muito de falar dele, porque ele é uma pessoa que teve uma vida grande enquanto ele viveu. Ele espalhou coisas boas. Ele era uma pessoa tremendamente ética, tremendamente justa, tremendamente ligado ao ser humano. Então, tudo isso nos deixa assim muito, muito em paz, apesar da dor de separação. Mas tem uma coisa que eu me forço a pensar sempre, é uma frase que o Divino, saudoso Divino, me disse.
Ele não soube do falecimento do Luiz Fernando à época. Aí um dia, fazia uns meses, eu encontrei o Divino e eu disse: eu não sei se você sabe, Divino, mas o Luiz Fernando faleceu. Nós perdemos o nosso filho. Ele deu um grito e falou assim: meu Deus, que coisa mais linda! A sua família cresceu para a eternidade. Olha que... E eu fiquei assim, eu não sabia o que dizer naquele momento, né? Mas foi uma realidade para a qual ele me trouxe, para a qual ele me puxou, né? E que, apesar da dor, a minha família cresceu para a eternidade. Então, a gente carrega a dor, vai mudando aos pouquinhos, né? Deixa, as coisas se relativizam, as coisas têm pesos diferentes para nós hoje. E vai se escorando um no outro, vai se suportando no melhor sentido da palavra, dando suporte um para o outro, né? Muito bem. E vamos aceitando a palavra, a vontade de Deus. Nós vamos voltar nesse assunto. Vamos ver o prefixo da rádio e voltaremos em seguida. CYK 678 CYG 857. A rádio da nossa gente. Rádio Brasil Campinas. A Rádio Brasil está apresentando Povo de Deus. Rádio Brasil, a rádio da nossa gente. Hospital PUC Campinas apresenta Saúde em Pauta. Informações sobre saúde e dicas de prevenção para você viver melhor. Hoje aqui no Saúde em Pauta vamos falar sobre o câncer de cabeça e pescoço. E quem vai trazer essas informações para a gente é o Dr. Paulo Pizão, ele que é médico oncologista e também pesquisador do Centro de Pesquisa Clínica São Lucas, que pertence aí ao Hospital PUC Campinas. Doutor, quando a gente fala a respeito de câncer, podemos dizer que a informação correta é aí uma grande aliada nesse processo do tratamento? O primeiro tratamento do câncer é boa informação, né? E essas campanhas que lidam com a prevenção, a conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço são muito importantes justamente para passar essa boa informação. Então, o câncer de cabeça e pescoço, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, né, que é o órgão do governo federal que cuida das políticas nacionais aí de prevenção, tratamento do câncer, nós podemos esperar para esse ano de 2024, 2025, cerca de 40 mil novos casos por ano. Então, é uma doença, assim, logicamente, muito importante em termos de saúde pública. E a boa notícia, né, é que, sim, existem formas da gente orientar a população a respeito dos primeiros sinais e sintomas, e principalmente orientar a população sobre a importância do diagnóstico precoce, porque o diagnóstico precoce vai levar a um tratamento mais simples, um tratamento com o intuito de cura e, diagnosticado nas fases iniciais, esses tumores, eles atingem taxas de cura de até 90%. Agora, falando em fatores de risco, prevenção, o que a população pode fazer para que, de alguma maneira, não tenha esse câncer ou fique atento aos sinais? O câncer de cabeça e pescoço, a gente conhece alguns fatores de risco. Então, por exemplo, para diminuir as suas chances de desenvolver esse tumor, é muito importante não fumar, né, dos subtipos de câncer de cabeça e pescoço, que nós estamos falando aqui do câncer, quando a gente fala câncer de cabeça e pescoço, a gente fala de vários tipos diferentes de tumor. O tumor da língua, da garganta, o tumor do lábio, da gengiva, o tumor dos seios paranasais, inclusive a pele da cabeça e do pescoço. Nesse grupo de tumores entra o câncer de tireoide, né? Então, não fumar é extremamente importante para diminuir o risco de desenvolver um tumor da cabeça e pescoço. Diminuir ao máximo, evitar o consumo de bebida alcoólica é muito importante, né? Usar o protetor solar, já falamos aqui várias vezes sobre a prevenção do câncer e como o câncer de pele inclui aqui a pele da cabeça, do pescoço, mas também do lábio, né?
enfim, então são várias medidas e que, se tivermos consciência desse risco, podemos nos proteger dessa forma. Mas o antídoto para o medo é a boa informação, é o esclarecimento. Você ouviu Saúde em Pauta. Oferecimento. Hospital PUC Campinas. Mais dedicação, mais saúde, mais completo. Pegue um espaço que tenha o cuidado com a vida humana como princípio fundamental. Adicione uma história de carinho com as pessoas e de investimento contínuo em pesquisa e inovação. Some ainda o esforço permanente para garantir assistência de alta qualidade, graças a profissionais dedicados e em constante desenvolvimento. O resultado é uma trajetória de transformação na vida de milhares de pacientes atendidos e na sociedade de Campinas e região. Afinal, para nós, a saúde é um direito sagrado e nossa meta permanente é construir uma sociedade mais justa e saudável. Hospital PUC Campinas. 45 anos de compromisso com a vida. AM 1270, Rádio Brasil. Agora, na Brasil, Radar Esportivo. Tudo sobre o mundo do esporte. Oferecimento Sicredi. Aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Fique ligado nos resultados da Série B do Campeonato Brasileiro. Operário 1, Ituano 2, Ponte Preta 1, Goiás também 1, Vila Nova 2, Sport Recife 0, Novo Horizontino 1, América Mineiro também 1, Chapecoense 0, Guarani 4, Santos 0, Avaí 1, Ceará 1, Mirassol 2, Amazonas 2, CRB 0, Brusque 0, Curitiba 1 e o Botafogo de Ribeirão Preto empatou em casa com o Paysandu pelo placar de 1-1. Você ouviu na Brasil Radar Esportivo. A qualquer momento na programação. 4h06. Voltamos a apresentar Povo de Deus. Apresentação Valdir Cremasco. Estamos de volta com o Povo de Deus desta segunda-feira com o casal Silvinha e Luiz Manovelho. Silvinha, me chama de Oh, Silvinha. tempo bom. Tá, vamos conversar mais uns minutinhos até as 4h14, mais ou menos por aí. Tá bom, gente? Okay. Silvio e Luiz, só para terminar esse assunto aí da separação física, através de oração somente para superar esse momento, ou o que vocês fizeram juntos para Tá. O primeiro momento é um momento muito grave, muito difícil de ser vivido, um momento assim da entrega mesmo. E nós fizemos isso não sozinhos, a gente fez isso com todo mundo junto, era muita gente ali nos apoiando, sofrendo junto com a gente. Isso foi muito significativo. Na época, eu trabalhava no seminário paulino, eu dava aula para os meninos, e o padre José Carlos me deixou 15 dias quietinha lá. E depois ele falou, volte, os meninos estão precisando de você. O estudo bíblico, o pessoal pegou a unha e falou, fique tranquilo em casa, que a gente vai rezando o terço, a gente faz alguma coisa. 15 dias. Depois, volte, por favor. E aí a gente foi voltando para a igreja, o Luiz tinha uma festa da padroeira para conduzir. Meu padre Adriano perguntou, você quer conduzir ou você quer descansar? Ele disse, eu estava à frente, eu vou continuar à frente. Então, eu posso dizer a você que, além da oração, além do um dar a mão para o outro e falar assim, nós temos que ir junto, tá difícil, mas que um não solte a mão do outro de jeito nenhum, que o Luiz tinha uma imagem, ele falava, nós somos como um cavalete, e ele só subsiste se ele estiver com as suas pernas. Se você cair, eu caio junto. Se eu cair, você cai junto. Então, eu acho que é essa postura, a oração, a entrega ao trabalho, principalmente ao trabalho de Deus,
foi nos resgatando. Não superamos nada. Superar é uma coisa que não existe. Porque superar significa passar por cima e vamos adiante. Não, isso não existe. Isso não é uma verdade. A dor não passa, não. É mentira isso daí, não melhora, não. E a saudade aumenta. A saudade só aumenta. Tudo é muito, muito forte, muito forte. Mas o Luiz falou uma coisa, ele e as meninas falaram uma coisa logo no início. Eles disseram assim: a dor é nossa, ninguém vai viver por nós. Mas a gente pode pegar e deixá-la acomodadinha dentro do porta-malas do carro. De vez em quando a gente abre, vivencia de forma mais dura, mais triste, mas depois fecha lá de novo. Ou a gente pode colocá-la para viajar com a gente sentado aqui no banco do passageiro. E a gente não vai conseguir viver. Então, o Luiz Fernando é muito presente na nossa vida, completamente presente. Completamente. Os nossos netos, graças a Deus, sabem da existência dele e o admiram. E nós admiramos muito as meninas por isso. E a gente vai caminhando, carregados por Deus. Oração e trabalho. Sim, certamente. Mas não, certamente. Não é o trabalho profissional. Trabalho na comunidade. Trabalho na comunidade. Exato. E quando você dá, você recebe mais do que você deu. Aquele trabalho que você não é obrigado a fazer, que você faz porque você ama. Perfeito. Esse é o casais, é assim que a gente lida com a perda entre aspas, tá? Eu costumo dizer, a palavra perda sempre vem, mas é uma separação física, porque eu sei onde ela numa das crônicas do meu livro, tem, eu não sei se dá tempo de eu falar, minuto, eu falo assim: se você tem uma nota de R$100, alguém rouba essa nota de você fica muito bravo. Só que você pode deixar de ter essa nota de R$100 se você a entregar para alguém, porque aquela pessoa está precisando mais do que você ou por qualquer razão. Você não tem os R$100 do mesmo jeito, só que na segunda não tem a revolta. Exatamente. Você entregou. Então, eu acho que é nesse ponto que a gente quer chegar. Não é o ponto que a gente chegou, é o ponto que é o nosso foco, né? Deus não tirou o Luiz Fernando da gente. A gente é que está fazendo essa entrega do Luiz Fernando a ele. Devolvendo dia após dia. Minha querida Silvia, e falando nisso, qual é o seu trabalho na Arquidiocese? Não é nem na paróquia, na Arquidiocese. Na Arquidiocese agora. Eu estou com muito prazer, muita alegria mesmo, com muito gosto, trabalhando com o padre Jamil Savaia, padre Emerson Ginetti, na comissão de liturgia. O padre Bruno também, né? A gente não cita de cara o padre Bruno porque ele era um seminarista quando começamos a trabalhar juntos, né? E caminhamos juntos nessa comissão arquidiocesana de liturgia, o que nos dá muito prazer, porque a gente aprende a cada dia com essa gente tão inteligente, tão sabedora que está ali para nos ensinar, para que a gente possa também ensinar aos outros. Então, tem me dado muito prazer. Então, está na comissão arquidiocesana. De liturgia. Tem um encontro sexta-feira, né? Então, nesta sexta-feira não é da comissão arquidiocesana. O que nós temos nessa sexta-feira é uma participação a convite do Cláudio Zorzan, do professor Cláudio Zorzan. Nós vamos participar de uma mesa redonda a partir das 7h30 da noite, aqui mesmo no auditório da Cúria, que vai falar a respeito de vocações. Então, vem pessoas de todas as vocações, assim, para conversar, e a gente vai falar da vocação matrimonial, que aqui a gente sabe viver. É aquilo que a gente está fazendo hoje aqui, né? Exatamente. Para terminar, o que cabe dentro de um abraço? Eita, cabe muita coisa. Cabe muita coisa. Acho que dentro de um abraço, essa troca, né, de energia, interessante que a idade vai mostrando, né? Ela vai destravando. Eu não sei se eu estou próximo dos 70, né? O ano que vem, 69. E acho que eu dou muito mais abraço agora e choro muito mais do que antes, né? A gente costumava ter sempre um escudo, né? Uma carapaça e aquele cumprimento, às vezes... mais contido. Contido, sempre pensando o que pode ter, né? E a vida mostra que
em tudo a gente tem que fazer e fazer com entrega. Com toda a sua entrega. Tá? Eu acho que o abraço representa muito hoje. Trocamos muito abraço. Essa comunidade a qual a gente frequenta, participa, a gente tem lá grandes amigos e a gente sente muito bem na hora da troca do abraço o quanto eles estão preocupados em aliviar a nossa dor ou nos momentos de alegria, em multiplicar nossas alegrias. Então eu vejo o abraço assim como terapêutico. Dentro do abraço cabe a vida. Exatamente. Toda a vida. Pois é. O Alain Filete está mandando um abraço. Ah, que legal. Gigantes Isso tudo do bíblico. Povo de Deus. Eu falei do abraço em relação ao abraço que vocês receberam do padre Paulo César ontem. Nossa, por isso, meu Deus. entendeu? Não, mas é isso mesmo, por causa disso, né? Que maravilhoso. É o que revigora, né? Foi. As pessoas saberem abraçar na oração. Foi muito significativo. Meus queridos irmãos, obrigado pela presença. A gente Prazer. que agradece o privilégio, esse povo tão bom que te ouve, né, Valdir, há tantos anos, caminha com você. Então a gente agradece muito a atenção, agradece o privilégio de ter sido convidado. Amém. Deus lhe pague. Amém. Continuem firmes, hein? Valeu, Amém. mano velho. E você Valeu, também. mano velho. Breve intervalo, voltaremos em seguida. Rádio Brasil, a rádio da nossa gente. A Rádio Brasil.